Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Bom, nós sabemos que Paulo escreveu esta carta à igreja de Roma no decorrer da sua terceira viagem missionária, e que Paulo pretendia visitar a igreja, estar com os irmãos, pregar ali no meio deles, mas o seu objetivo não era permanecer muito tempo em Roma. A igreja já estava estabelecida lá, e ele tinha vontade de conhecer os irmãos, de estar com eles, mas o seu projeto, o seu desejo era alcançar a Espanha com a pregação do Evangelho. Isso não foi possível. Quando eles estavam voltando da terceira viagem missionária, levando inclusive donativos para os irmãos carentes da Judéia, ele recebeu revelação do Espírito de Deus que o que esperava eram cadeias e prisões. E de fato, chegando lá em Jerusalém, ele foi preso, e depois, no julgamento, ele apelou para César, e ele foi para Roma como prisioneiro e não como missionário. Mas, no entanto, ele vai dizer isso nas suas cartas, que ele estava preso, mas que o Evangelho não, e que a sua boca não estava amordaçada, não estava presa, e que ele podia falar. E Paulo continuou falando, instruindo, orientando, e foi da prisão que ele escreveu as cartas, muitas delas escritas da prisão, para a igreja, para os seus companheiros também. E então, escrevendo aqui na carta aos Romanos, é uma carta interessante, profunda, bastante doutrina. Romanos capítulo 8 foi muito importante para Lutero, inclusive, da Reforma, e foi um dos textos que mexeu com Lutero. E quando ele diz aqui no verso 1 que agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, então Lutero entende isso, e ele estudou esta carta há muito tempo. Ele produziu, aliás, um comentário muito extenso da carta aos Romanos. E então, Paulo escrevendo aqui, falando dessa situação da nossa vida agora como salvos em Cristo. E os versículos que nós lemos, começando com o versículo 10, ele vai nos mostrar aquilo que Cristo fez por nós. E ele vai mostrar para nós que o Espírito de Deus é um Espírito vivificante, é um Espírito que traz vida a nós, né? Se nós olharmos lá para a carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 1,
ele vai dizer que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Ele nos deu vida, Ele nos vivificou. Ali é a palavra do apóstolo Paulo, e aqui em Romanos ele está falando sobre isso, que nós queremos pensar com os irmãos. Então, se a gente pensar aqui, analisar, ver aqui os versículos de 10 a 17, nós vamos ver que Paulo está dizendo para nós que Cristo, Ele está em nós, Ele está na nossa vida. Ele está dizendo isso para os romanos: Cristo está em vós. O corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Então, Paulo está mostrando para eles que o corpo foi morto por causa do pecado, mas o Espírito de Deus é que traz vida, é que nos vivifica, é que nos dá condições de vivermos. O homem sem Deus, ele não tem reação com relação a Deus. Para ele, Deus não existe. Para ele, Deus é uma invenção, né? E nós temos visto isto muito, e há pessoas que estão sendo hoje colocadas em evidência, na mídia inclusive, que a gente sabe que são pessoas incrédulas, ateias, que não acreditam em Deus, e com certeza elas estão sendo colocadas lá para dar essa mensagem, negando Deus, negando a presença deste Deus que nos amou, e nos amou tanto, que deu Jesus Cristo, para que nós, junto com Cristo, fôssemos pregados naquela cruz, crucificados com Ele. E porque Ele é o nosso representante. Se Adão é o nosso representante inicial, que deu origem à vida do homem e que pecou e nos levou a pecar também, Cristo é o segundo Adão que nos representa e que nos levou à cruz para dar-nos vida através da sua morte e ressurreição. Ele derramou o seu sangue para a nossa purificação. E agora, se o nosso corpo está morto para o pecado, por causa do pecado, nós recebemos vida por causa de Cristo. E ele vai dizer mais, que se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Então, Paulo está dizendo que se o Espírito de Deus está em nós, e nós precisamos ter esta certeza no nosso coração, na nossa vida, a presença do Espírito de Deus vivendo em nós, habitando em nós, que Ele nos deu vida com Cristo, né? E nós podemos pensar aqui que o nosso corpo um dia também vai baixar a sepultura, mas lá no dia final, no dia de Cristo, ele será vivificado pelo poder de Deus, pela ação de Deus, e nós estaremos com o Senhor para sempre. Mas se nós pensarmos hoje na nossa condição de pecadores, de homens que foram separados de Deus por causa do pecado, mortos espiritualmente, Deus nos alcançou, né? Nós vimos já que na carta aos Gálatas que não foi pela nossa vontade, mas pela vontade de Deus, que Ele nos alcançou, que Ele nos deu vida, que Ele nos transformou, né? Para podermos servir a Deus. Em Efésios, aliás, capítulo 2, os versículos 8 e 9, ele diz que é pela graça, Deus nos alcança e nos salva e nos vivifica, pela graça, pela misericórdia, pelo amor com que Ele tem conosco, para nos dar vida juntamente com Cristo. E ele vai mais além disso. Versículo 12, ele vai dizer assim: pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Então, nós somos devedores a quem? Ao Senhor Jesus Cristo, que se deu por nós, e nós não somos agora chamados para viver segundo a carne. Não há constrangimento
que nos leve a viver segundo a carne, porque Cristo nos alcançou, Cristo nos transformou, né? E nós vemos lá no final, aqui da carta, do capítulo 8 de Romanos, que nada pode nos separar do amor de Deus, nada pode nos tirar esta vida, esta oportunidade que nós temos de viver para Deus, porque nós somos alcançados pela graça para vivermos para o Senhor. Então não há constrangimento que nos faça viver de novo segundo a carne, segundo os costumes do mundo, aquilo que o mundo nos oferece, porque Deus nos chamou para vivermos em Cristo, pela vivificação do Espírito de Cristo. E ele diz que no verso 13, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Então nós não podemos dar ocasião à carne. O apóstolo Paulo também nos ensina sobre isso. Lá na carta aos Efésios ele fala que nós temos que mortificar o nosso corpo para vivermos segundo Deus, de acordo com aquilo que Deus tem para nós. Então, se nós vivemos segundo a carne, segundo os costumes do mundo, segundo os prazeres do mundo, nós estamos caminhando para a morte, e morte eterna, separação eterna de Deus. Mas se vivermos segundo o Espírito, nós mortificamos a nossa carne, os feitos do corpo, para vivermos segundo Deus quer que nós vivamos. Pois todos os que sois guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, é o que diz o verso 14. Então, se nós temos o Espírito que nos guia, o Espírito que nos vivifica, o Espírito que nos conduz, o Espírito que nos leva à presença de Deus, é porque nós somos agora filhos de Deus. João capítulo 1, versículo 11 e 12, no 11 ele diz: veio para o que era seus, e os seus não o receberam, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E nós somos chamados para viver como filhos de Deus, e nós somos hoje guiados pelo Espírito de Deus, porque somos filhos deste Deus, e não podemos mais viver segundo o mundo, não podemos mais viver segundo os costumes do mundo, segundo as práticas do mundo, aquilo que o mundo oferece. Não podemos dar ocasião à carne, mas precisamos viver para Deus, porque somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós precisamos ter aquilo que Deus nos dá, e nós precisamos ter o caráter de Deus. Estou começando a ler um livro do pastor Dr. John MacArthur sobre liderança, e ele diz que nós vemos uma crise muito forte de liderança. Esse não é um livro muito novo, já tem alguns anos que ele foi escrito, e aí ele cita várias coisas, e ele fala até da situação americana, quando o presidente Bill Clinton foi acusado lá de problemas de caráter que ele teve, e desde então isso começou a aflorar na sociedade americana de um modo muito grande, e ele vai então fazer uma crítica muito forte às lideranças que surgem nas empresas, na política e em outras áreas, por falta de caráter e de ter uma vida que de fato seja exemplo para os outros. E aí ele faz também uma crítica a muitos líderes cristãos que às vezes vão buscar as referências de liderança lá no mundo, na política, no mundo empresarial, ao invés de buscar essas referências na palavra de Deus. E ele diz que, inclusive, a referência que ele tem de liderança é o apóstolo Paulo. E ele diz que a segunda carta de Paulo aos Coríntios, ela é uma carta biográfica e que fala profundamente dessas características do apóstolo Paulo. Ele cita mais dois textos ali no comecinho do livro, falando sobre esse assunto. Um texto de Atos, acho que 27, quando Paulo estava sendo levado para Roma, preso, e ele assumiu a liderança daquele navio. É tanto que houve um naufrágio e ninguém fugiu, ninguém saiu dali pela liderança de Paulo.
ali naquele local. E então é muito interessante nós observarmos. E essa falta de caráter é uma demonstração de que muitos estão dando lugar à carne, dando ocasião à carne, deixando que o mundo tome conta da sua vida e deixando de viver como filhos de Deus para agradar o Senhor. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. O espírito que nós recebemos é um espírito de libertação, né? É um espírito que nos leva a viver uma vida livre na presença de Deus. Ele está dizendo: olha, vocês não receberam o espírito para serem escravos novamente. Escravidão do pecado, escravidão nas garras de Satanás, escravidão do mundo, desse mundo mau e tenebroso que nós vivemos. Mas vocês receberam um espírito de adoção. Então, vocês não receberam o espírito para viver atemorizados, amedrontados, viver uma vida muitas vezes até reclusa em alguns sentidos, né? Porque tem medo daquilo que está acontecendo. Não, Deus nos chamou para vivermos na liberdade, porque nós somos filhos de Deus. Ele diz que o espírito que nós recebemos é um espírito de adoção. Nós somos adotados como filhos de Deus, e por isso nós podemos clamar: Abba, Pai. Esta expressão Abba que aparece aí no texto é uma expressão carinhosa para falar com Deus, para se referir a Deus, porque nós somos filhos. Aliás, é uma expressão de intimidade. Jesus usou essa expressão lá durante o seu ministério, porque ele tinha intimidade com Deus. E se nós buscamos essa intimidade como filhos de Deus, nós também podemos usar essa expressão Abba como intimidade que nós podemos ter para com o nosso Deus e Pai. E ele vai dizer ainda que o próprio Espírito é que testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Então o Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos. Não somos nós mesmos que temos esta convicção, não é por capacidade nossa que nós chegamos à conclusão de que nós somos filhos de Deus, mas é o Espírito de Deus que habita em nós, que está conosco, que nos foi dado por Deus através de Cristo. Lá em João 14, verso 16, Jesus diz assim: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador para que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer, porque não conhece Deus, porque não crê em Deus. Mas nós conhecemos, porque nós cremos, e nós recebemos este Espírito que testifica com o nosso Espírito de que nós somos filhos de Deus, porque Ele habita conosco e Ele nos conduz a vivermos diante de Deus, na presença de Deus e para a glória do nosso Deus. Nós somos filhos, adotados por Deus, pela ação do Espírito em nós, que nos chama de um modo irresistível, né? Quando Deus nos chama, Ele é um chamado irresistível, e nós nos rendemos ao Senhor. Nós temos histórias, podemos lembrar aqui histórias de homens que muitos pensaram que nunca eles seriam salvos. Isso aí não tem jeito, isso aí já está no inferno, né? Mas nós sabemos que não, que quando Deus toca, né, Deus chama, esse chamado de Deus, ele é irresistível. O homem se dobra diante do Senhor e o recebe como Senhor e Salvador da sua vida, né? E aí ele termina dizendo: olha, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. É isso que Deus faz conosco. Nós somos filhos de Deus.
E Paulo está dizendo: olha, se você é filho de Deus, você é herdeiro de Deus. E você vai herdar o quê? Herdar a presença de Deus, a companhia de Deus lá na glória. Né? Nós ficamos imaginando, nós vemos tantas coisas, né? Falando do céu, querendo definir como é o céu, mas nós não podemos definir como é o céu, né? Nós não temos como descrever exatamente como é o céu, mas a Bíblia nos revela, nos mostra que é um lugar de delícias e paz, é um lugar da presença de Deus, é um lugar onde Deus está, e nós vamos desfrutar desta presença, aonde o mundo não mais vai fazer parte da nossa vida. Nós seremos já isentos do mundo, vivendo com Deus, né? E há muitos também que querem definir aonde vai ser esse lugar, se a terra vai ser transformada e nós vamos viver aqui com Cristo, ou se vai ser num outro lugar, numa outra dimensão, não sabemos. Deus não disse exatamente onde vai ser. Jesus disse: vou preparar o lugar, e quando eu for lhe preparar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. E Ele então nos coloca nessa condição de herdeiros de Deus, mas nós somos herdeiros juntamente com Cristo, quando Ele diz aqui: e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele nós sofremos hoje, por causa dele nós sofremos hoje, se por causa dele nós passamos por situações difíceis hoje, por perseguição hoje, nós também seremos com Ele glorificados. Então Ele nos garante isso. E Paulo vai dizer em outro texto que a glória futura não é para ser comparada com o que nós vivemos no aqui e agora. É algo que não tem comparação. Mas nós precisamos ter essa convicção de que um dia nós estaremos com Cristo, porque nós somos herdeiros de Deus e herdeiros juntamente com Cristo. Quando nós queremos viver, e se nós buscarmos viver a vida que Cristo nos dá, com certeza nós seremos perseguidos, e nós precisamos de viver essa vida mesmo diante da perseguição. Nós temos visto notícias dos países comunistas, como aqueles irmãos que vivem lá sofrem por causa de Cristo, são muitas vezes presos, açoitados, maltratados, passam fome muitas vezes, porque amam a Cristo, mas eles não negam a Cristo, eles não trocam Cristo por aquilo que o comunismo pode lhes oferecer, eles preferem morrer por Cristo. E nós precisamos ter essa mesma disposição aqui, aonde nós não vivemos o comunismo ainda, podemos até viver no futuro, mas ainda não. E se isso acontecer, nós teremos que dar provas da nossa fé, da nossa convicção, da presença de Deus em nós. Então, o Espírito vivificante é um Espírito que nós precisamos entender esse conceito de vida e de morte, que ele nos fala aqui no versículo 10. Se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito da vida. Então nós morremos por causa do pecado, né? A vida é aquilo que o Espírito produz naquele que é salvo. O Espírito de Deus e o Espírito de Cristo, por meio do qual Cristo está em vós. Paulo via essa relação como sendo tão íntima, que afirma: o Senhor é o Espírito. Então o Espírito que nos dá vida. Se nós morremos por causa do pecado, nós vivemos por causa de Cristo que habita em nós, através do Espírito que nos dá vida. O Espírito vivifica o nosso corpo mortal. Paulo deixa isso claro quando ele trata da questão de ressurreição, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, os versículos 50 a 54, ele fala assim: isto afirma, irmãos,
que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e o que é mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Então, Paulo está falando dessa situação também, mas que já agora Cristo nos vivifica, porque estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Ele nos deu vida juntamente com Cristo e nos garante que o nosso corpo, que é mortal, o nosso corpo que vai baixar a sepultura um dia, se Cristo não voltar antes, será vivificado juntamente com Cristo, para estarmos na glória do Pai. Então é o Espírito que vivifica o corpo mortal. Também o Espírito nos capacita e nos guia. Ser guiado e ser filho tem origem na associação de dois conceitos lá no êxodo de Israel. Eles foram testados no deserto, a fim de provarem a adoção deles pela obediência e a orientação de Deus. Lá em Deuteronômio 8, 2 e 15 e também 29, 5. O mesmo é verdade na igreja visível, onde os crentes são chamados a provar a adoção deles por meio da obediência e direção do Espírito. Então Deus nos tem chamado para sermos filhos, e o Espírito é que agora nos capacita e nos guia. O povo de Israel lá no deserto não entendia estas coisas, não sabia disto, não tinha sido revelado a eles, eles não entendiam, não conheciam, tinham conhecimento do Espírito de Deus, mas nós hoje temos. E ele diz assim: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Versículo 15, ele fala que te conduziu por aquele grande e terrível deserto, de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair água da pederneira, água da rocha. Então Deus estava guiando o povo, ensinando o povo que eles deveriam obedecer ao Senhor. Isto significa ser guiados pelo Espírito de Deus, ser conduzido pela mão de Deus. E agora, como filhos em Jesus Cristo, esse Espírito que nos capacita, ele também nos guia, ele também nos leva, e devemos entender que ele nos leva a viver uma vida com Deus, na presença de Deus, sendo guiados pelo Senhor, o nosso Deus. E o Espírito também, esse Espírito que nos vivifica, ele nos adota. Os versículos 15 a 17, ele vai tratar disso. Além da justificação e da libertação, os crentes são aceitos na família de Deus e convencidos interiormente pelo Espírito que pertencem a ela. O clamor do crente, Abba Pai, é uma palavra aramaica, Abba, que revela intimidade. Ela foi usada pelo Senhor Jesus Cristo ao dirigir-se a Deus, lá em Marcos 14:36. Indica o vigor com que a união com Cristo foi realizada na vida da igreja. Então, será que nós podemos hoje clamar Abba? Será que nós estamos de fato tendo esta intimidade com o nosso Deus e Pai? Será que Deus tem de fato estado presente na nossa vida? Será que Ele tem nos conduzido e nos tem ajudado? Será que Ele tem nos ajudado a viver uma vida corajosa, dinâmica diante do Senhor, como de fato somos vencedores por meio de Cristo? Nós precisamos pensar nisso, porque como filhos de Deus, nós somos desafiados a viver intensamente para o Senhor, para agradar a Deus, para glorificar o nome do Senhor a
todo tempo, na nossa vida, no nosso caminhar, no nosso realizar. Tudo que nós fazemos, devemos fazer para a glória de Deus, o nosso Pai. Que Deus assim nos abençoe, nos ajude, que nós possamos viver para a glória e o louvor do seu nome. O Senhor nos alcançou, o Senhor nos libertou do pecado, nos libertou deste mundo mau e tenebroso, vivificando as nossas vidas, o nosso corpo em Jesus Cristo, pela ação do Espírito Santo em nós, e nos adotou como filhos teus. E agora, Pai, nós pedimos que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos ensine através da tua palavra, pela ação do teu Espírito, a vivermos para te agradar, a vivermos na intimidade do Senhor, para que possamos desfrutar da tua presença, da tua companhia em nós, e podemos, ó Deus, demonstrar que a tua presença em nós é motivo de glória, a tua presença em nós é motivo de despertar outros que ainda não vivem na tua presença, ou que ainda estão vivendo descuidadamente de uma vida na tua presença, Pai. Ó Deus, abençoa-nos, ajuda-nos, dá-nos da tua graça, e abençoa o teu povo, a igreja do Senhor espalhada aqui na cidade, no estado, no nosso país, pelo mundo afora, Pai. Abençoa o teu povo no meio desta crise que nós estamos vivendo, crise de saúde, crise financeira, crise de caráter, crise, ó Deus, de tantas coisas que nos afetam, mas, ó Deus, ajuda-nos para que, vivendo na tua presença, nós possamos, ó Deus, desfrutar da tua companhia e possamos demonstrar que, de fato, o Senhor vive em nós, e que nós possamos, ó Deus, clamar: Abba, Pai, pela intimidade que temos com o Senhor, que devemos ter com o Senhor, e que nós possamos, ó Deus, então, viver para te agradar, para te honrar e para te glorificar. Leva-nos para casa, acompanha-nos, abençoa-nos nesta semana, abençoa o nosso irmão, o presbítero Davi e família que vão viajar. Estenda a tua mão, cuida deles, leva-os, ó Deus, em segurança, e traga-os de volta para o nosso meio, Pai, na tua companhia, com a tua bênção, com a tua mão estendida, e que eles possam, ó Deus, desfrutar do teu cuidado durante todo o tempo que estiverem viajando. Guarda-os do teu amor e abençoa o teu povo. Fica conosco e guia-nos a cada instante pela ação do teu Espírito em nós. Nós oramos agradecidos e confiados no nome de Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém. Agora, amados, que a graça do Senhor Jesus, o amor infinito e eterno de Deus nosso Pai, a comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo esteja com o povo de Deus aqui presente, com o povo de Deus espalhado, agora e para sempre. Amém.